O patrão rico se apaixona pela jovem humilde que vendeu tudo pela mãe doente. Xunyan nunca imaginou que viver em um lugar tão vibrante pudesse ser tão solitário. As luzes da cidade piscavam em tons dourados e prateados. As vozes das pessoas ecoavam, misturadas aos sons dos carros e da música que saía dos bares. Mas para ele, tudo isso era só barulho. O verdadeiro movimento estava dentro dele, um aperto no peito, um nó na garganta. Sua avó, sua única família, estava gravemente enferma, e a cada suspiro dela, sua esperança diminuía. Depois de vender quase tudo o que tinha, a casa onde cresceram, o carro antigo que era seu orgulho, até os poucos eletrônicos que restaram, Xunyan se sentia mais nu do que nunca. Ele ficava horas observando os médicos da esperança, aqueles que poderiam salvar sua avó. E foi assim que seu caminho se cruzou com o Dr. Mulveia, o famoso médico da cidade, respeitado e admirado, mas com um brilho nos olhos que parecia esconder segredos obscuros. "Quando eu faço tudo por ela", ele declarou, sua voz tremendo. Dr. Gouveia olhou para ele, os olhos sombrios carregando um peso que Xunyan não compreendia. Então, um murmurinho ecoou na sala. O médico fez uma proposta que faria qualquer um hesitar. Vender sua vida ajudaria a salvar sua avó. Xunyan sentiu a realidade se desmanchar. Vender sua vida? Era um pensamento absurdo. Mas a urgência da situação o fez balançar a cabeça, quase em contemplação. E no fundo, uma parte dele estava disposta a aceitar essa loucura. Entretanto, a verdade estava prestes a se manifestar de forma ainda mais perturbadora. Numa conversa tensa e sussurrante, Dr. Gouveia revelou um segredo não só sobre o passado dele, um passado cheio de traições que o assombravam, mas também que Xunyan era o pai biológico de uma adorável menina que o médico mantinha em segredo. "Você é pai dela", ecoou na mente de Xunyan, como um eco sombrio que aumentava a pressão sob seus ombros já sobrecarregados. A cidade continuava a pulsar ao redor deles, mas para Xunyan, um novo peso se juntava à luta já desesperadora. Ele não estava apenas lutando para salvar sua avó, mas também agora lidava com a possibilidade de ser um pai. Como se tudo ficasse mais confuso, odiava e amava Dr. Gouveia, com seu ar misterioso e a sensação de que ambos estavam presos em uma rede de segredos. Com cada dia que passava, a saúde da avó piorava. As paredes do mundo de Xunyan estavam se fechando, e ele sabia que precisaria tomar decisões cada vez mais difíceis. Ele se perguntava até onde estaria disposto a ir para salvar os que ama. Em uma cidade cheia de vida, Xunyan se sentia cada vez mais como uma sombra, presa entre a dor e a esperança. E quando ele finalmente sentiu que estava prestes a encontrar uma saída, uma traição inesperada ameaçou derrubar tudo. O que estava lurking nas sombras do passado de Dr. Gouveia. Um mistério se formava, e a verdade prometia ser mais aterradora do que ele poderia. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A cidade continuava a vibrar ao redor de Xunyan, mas ele estava paralisado.
Dr. Gouveia havia deixado cair uma bomba. Você é o pai dela. Essas palavras reverberaram na mente de Xunyan, como um eco distante que se tornava cada vez mais ensurdecedor. Ele estava perdido. A avó, a garota, o médico. Tudo parecia uma teia confusa e traiçoeira. Eu sou pai? Como assim? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. O médico olhou intensamente, como se estivesse pesando cada palavra. Ela precisa de você, Dr. Gouveia disse. A tensão entre eles mais palpável do que nunca. E você precisa dela. É o único jeito. Com um movimento brusco, Xunyan se levantou, o coração disparado. Como poderia isso ser verdade? Ele havia levado uma vida tão focada em cuidar da avó que nem sonhava em ser pai. Mas, e agora? Ele se riu em um labirinto emocional, onde cada decisão pesada como chumbo. Por quê? Por que você não me contou antes? A raiva misturava-se à confusão. Dr. Gouveia hesitou. Porque eu não queria que você se sentisse pressionado. O que estou fazendo, Xunyan, é a única maneira de garantir a saúde da sua avó. Ela precisa de você em casa. E para isso, precisamos fazer um acordo. As palavras dele eram um veneno. O nó na garganta de Xunyan se apertou. Um acordo? O que você quer dizer com isso? Ele exigiu, indignado. E naquele momento, o médico parecia mais um caçador do que um curador. Dr. Gouveia então revelou algo que disparou uma avalanche de sentimentos. A vida que você conhece ficará em ruínas se você não tiver disposto a fazer um sacrifício. E a verdade é que sim, sua vida pode ser vendida. Mas não da maneira que você imagina. O coração de Xunyan afundou. O que você está dizendo? A tensão no ar tornou-se insuportável. Dr. Gouveia sorriu, mas era um sorriso frio, sem alegria. A condição para ajudá-lo a salvar sua avó é que você assuma a responsabilidade completa pela menina. Vamos fazê-la parecer sua. Do lado de fora, a cidade continuava a iluminar a noite. Mas dentro daquele escritório, um conto sombrio emergia. E se eu não quiser? Se eu não aceitar essa loucura? Xunyan disse, a raiva transbordando. Você está brincando comigo. Se você não aceitar, sua avó morrerá, respondeu o doutor Gouveia com uma calma perturbadora. E se você não souber, eu não sou o único que tem segredos. As palavras pesaram como chumbo no ambiente. Uma parte de Xunyan queria acreditar que aquilo era apenas manipulação. Mas, e se não fosse? Neste momento, uma jovem entrou no consultório. Era a menina. Ela tinha os olhos de Xunyan, mas um ar distante que fazia seu coração apertar. Quem é esta garota? Ele perguntou, sua voz carregada de emoções desencontradas. Dr. Gouveia sorriu novamente. E a expressão dele parecia mais reveladora do que qualquer informação que ele pudesse fornecer. Essa é a sua filha, e além disso, precisa saber que ela está correndo perigo. Há pessoas que a querem. Para garantir que você não leve essa informação adiante, um frio percorreu a espinha de Xunyan. Ele olhou para a menina nos braços do médico e percebeu. A vida dele estava prestes a mudar para sempre. Não era apenas a avó em jogo, mas uma criança ameaçada e um futuro sombrio que ele nunca poderia ter imaginado. Eu não posso deixá-la aqui, Xunyan disse, finalmente sentindo que a verdade estava escapando por entre os dedos. O que você não está me contando? Os olhos de Dr. Gouveia brilharam com um misto de emoção contida e um sorriso persuasivo. Ah, Xunyan, a verdade é como uma sombra, que nunca se afasta. Você está prestes a descobrir que toda a sua vida, tudo o que você acreditou, está prestes a desmoronar. E assim a luta de Xunyan se tornava não apenas uma corrida contra o tempo,
mas um mergulho em um abismo de segredos e traições. Ele não sabia o que a verdade revelaria, mas sentiu que o chão sob seus pés estava prestes a desabar. O que estava prestes a surgir? A tensão no ar ficava densa. Xunyan sentia o peso das palavras de Dr. Gouveia como se fossem tijolos. A verdade é como uma sombra que nunca se afasta. A mente dele estava um turbilhão de emoções. Ele olhou para a menina nos braços do médico e, pela primeira vez, começou a sentir um afeto que nunca esteve presente em sua vida. Mas então, tudo mudou. Um grito estridente rompeu da sala ao lado, interrompendo o momento e fazendo com que os dois trocassem olhares de espanto. "O que foi isso?" Xunyan perguntou, angustiado. Dr. Gouveia não hesitou. Seus olhos se estreitaram e a expressão tornou-se tensa. "Fique aqui. Não saia!" E foi nesse instante, quase em câmera lenta, que a porta da sala se abriu com um estrondo. Um homem alto, de terno escuro e olhar furtivo, entrou, segurando algo na mão. Xunyan não podia acreditar no que via. Era uma arma. O desconhecido parecia pronto para tudo. E as paredes da sala pareciam se fechar em torno deles. "Dr. Gouveia, cadê ela?" O homem gritou, a voz ecoando de forma ameaçadora. Xunyan sentiu o coração disparar e a menininha no colo do médico, que até então era um símbolo de esperança, se transformou em uma âncora de desespero. "Ela tá aqui, calma!" Dr. Gouveia gritou, mas a urgência em sua voz não escondia o medo. Xunyan não sabia o que fazer. Os instintos gritavam para agir, mas seus pés estavam fincados no chão. "Quem é você?" ele questionou, tentando manter a calma, enquanto um frio percorreu sua espinha. O homem riu, um som seco e sem alegria. "Ô amigo, e você só um empecilho." O médico se virou, mas a tensão era palpável. "Não faça isso. Você não precisa." Mas a frase foi interrompida por um disparo. O estrondo reverberou na sala, seguido de um silêncio aterrador. Xunyan saltou para frente, instintivamente protegendo a menina. Mas o impacto do tiro não era direcionado a eles. Um corpo caiu no chão. Um dos assistentes de Dr. Gouveia, que estava de pé na sala ao lado, foi o alvo. O homem de terno olhou para o corpo com um sorriso cruel. "Você não tem ideia do que está acontecendo aqui, não é?" ele disse, indo em direção ao médico, que recuou claramente abalado. "Você pensou que poderia esconder a verdade para sempre?" "Por favor, não faça isso!" Dr. Gouveia suplicou, as palavras saindo em um sussurro desesperado. "A criança, ela não tem nada a ver com isso." O olhar do estranho se voltou para Xunyan. "E você? Ah, você é mais importante do que imagina." O homem certo no lugar errado. A revelação do médico pareceu despedaçar a realidade de Xunyan. Ele não era apenas um jovem lutando por sua avó. Havia muito mais em jogo. "O que você sabe sobre mim?" ele perguntou, a voz tremendo de medo e raiva, enquanto o desconhecido se aproximava. "Eu sei que você é pai e que tem uma escolha a fazer: proteger a sua família ou se juntar a nós." O homem respondeu, a voz fria como gelo. "Sabe, a vida é apenas um jogo de peças, e a sua vida acabou de se tornar muito mais valiosa." Então outra porta se abriu. Desta vez era uma mulher, com uma fisionomia familiar. Xunyan sentiu uma onda de reconhecimento e horror. Era sua mãe, a mulher que ele achava ter perdido há muito tempo. Ela estava viva! Mas a imagem dela em pé entre ele e a arma trazia um novo nível de confusão. "O que você está fazendo aqui?" ele gritou,
sentindo a certeza da traição começar a se formar em sua mente. Você nunca deveria ter voltado. Ele estava perdido. A sala girava. O que essa mulher, que ele achava que não existia mais, tinha a ver com tudo isso? Xunyan não sabia como sua vida se transformar em um pesadelo em questão de minutos. Ele viu Dr. Gouveia, que estava agora tão desnorteado quanto ele. O homem misterioso observava tudo com um sorriso satisfeito, como se tivesse finalmente dado um cheque-mate em um jogo mortal. Decida-se, Xunyan, o homem gritou, rompendo o silêncio constrangedor. A hora chegou. Qual lado você vai escolher? E assim, com as palavras pairando no ar, Xunyan percebeu que a verdade que ele estava prestes a enfrentar poderia ser mais devastadora do que qualquer um dos segredos revelados até agora. Era um novo começo ou fim de tudo. Xunyan estava paralisado. A presença da mãe aumentava a pressão no ambiente já tenso. As palavras do homem misterioso ainda ressoavam em sua mente, mas agora havia algo a mais em jogo. Ele olhou para sua mãe, que o encarava com olhos cheios de intensidade. E uma nova onda de confusão invadiu seu coração. Mãe, como você pode estar aqui? O que está acontecendo? Gritou, desesperado. O que aconteceu não importa agora. Você precisa ouvir o que estou prestes a dizer. Ela respondeu, a voz trêmula, mas uma firmeza latente. O homem em terno escuro observava, curioso. Um sussurro de expectativa encheu a sala. Eu nunca quis que você se envolvesse nisso, Xunyan. Eu estava tentando me proteger. Proteger você. As palavras dela o atingiram como uma tempestade. Por um momento, esqueceu a mulher, que estava entre ele e a arma. Esqueceu até mesmo da saúde de sua avó. Havia um peso no ar, que empurrava sua mente para essa nova revelação. Proteger de quê? O que você está escondendo? Ele estava prestes a explodir. A raiva e a confusão formavam um turbilhão dentro dele. Então ela disse algo que fez seu coração parar. A verdade é que Dr. Gouveia não é quem você pensa que é. Ele não só é seu inimigo, mas também está ligado ao meu passado. Os olhos de Xunyan passaram rapidamente entre sua mãe e o médico. Um nó se formou em sua garganta. O quê? Que passado? A raiva agora se misturava ao medo. Dr. Gouveia, que antes parecia um aliado, agora aparentava ser um vilão. O ar ficou pesado, como se o tempo estivesse estancado. Ele é responsável por tudo isso. Por sua avó, pela menina, tudo isso sempre foi uma armadilha. Ela disse. A voz dela murchou, e o homem com a arma a observava de perto, como um predador que aguardava o momento certo para atacar. Chega! Chega de enrolação! Se você fala a verdade, quero ouvir tudo, agora! Gritou Xunyan, sentindo o sangue pulsar em suas têmporas. Fosse o que fosse, precisava entender como tudo se conectava. Anos atrás, nós descobrimos uma rede de corrupção médica e Dr. Gouveia estava no centro disso. Ele manipulou diagnósticos, fez experiências em pacientes e me ameaçou quando eu tentei denunciar. Ele se aproveitou de nós e agora ele quer que você faça o que ele nunca conseguiu. O olhar de sua mãe era uma mistura de dor e determinação. A revelação foi como um choque elétrico. Xunyan parou, atônito. Que isso tem a ver com a menina? O que você quer dizer com ele quer que você faça? Ele olhou para o médico, que mantinha um sorriso sardônico. Você estava destinado a ser a peça final neste jogo dele. Ele precisa de você para continuar com a farsa. Se você não cooperar, todos ao seu redor sofrerão as consequências, incluindo sua avó. A frase ficou suspensa no ar, pesada como chumbo.
A cidade vibrante fora de paredes começou a desaparecer. Xunyan sentiu-se como um prisioneiro nas sombras de mentiras e intrigas. Ele lutou contra a onda de emoção. Vá para longe dela! Gritou, apontando para a menina no colo de Dr. Gouveia. Então tudo mudou de novo. Um grito estridente ecoou pelos corredores, seguido do som estrondoso de uma porta sendo arrombada. A cena parecia um filme de ação, mas os sentimentos eram reais, intensos. O homem interno virou-se, distraído. Aproveitando a chance, Dr. Gouveia se moveu rapidamente, empurrando a menina em direção a Xunyan. "Pega e corre!" gritou o médico. Xunyan mal teve tempo de reagir. A menina, com olhos grandes e confusos, caiu em seus braços. Ele a apertou com força, enquanto o homem de terno se virava em seu caminho. Um novo sossego dominou a sala, e em um instante mortal, o homem disparou. Mas o que aconteceu a seguir chocou a todos. Um tiro ecoou, não foi em Xunyan ou Dr. Gouveia. A mãe de Xunyan se atirou na frente do homem em um ato desesperado de proteção. O corpo dela caiu ao chão, e a visão de seu sangue escorrendo pelo chão de cerâmica enviou chocadas ondas de horror em seu peito. "Não, mãe!" Não. O grito foi um lamento profundo, e a realidade se despedaçou. Sussurros de estupefação preencheram o ar. O homem de terno olhou satisfeito à medida que a cena se desenrolava. Xunyan estava em choque total, a confusão e a dor inundando seu ser. Ele segurou a menina com força, enquanto o Dr. Gouveia se movia em direção à mãe. Uma expressão de desespero em seu rosto. "Você precisa entender que isso não acaba aqui. A verdade vai muito além do que você imagina", disse Dr. Gouveia, enquanto a sala se transformava em um verdadeiro caos. A mente de Xunyan girava. O que mais ele não sabia? Quais segredos ainda estavam à espreita? A verdade parecia ser uma sombra, e ele estava prestes a mergulhar ainda mais fundo em um desespero que ele nunca poderia ter previsto. Em meio ao pânico, uma pergunta ressoava em seu coração. Até onde ele iria agora, sabendo que a vida dele nunca mais seria a mesma? Xunyan estava em choque total. As palavras da mãe ecoando em sua mente como um tambor. Ele segurou a menina com força, a visão de sua mãe caída no chão, gravada em seus olhos. O caos ao redor parecia distante, enquanto tudo se reduzia àquele momento. Dr. Gouveia, paralisado pela cena, fazia uma expressão de desespero que contradizia sua postura anterior, enquanto o homem interno assistia com um sorriso frio, como se tivesse ganhado um jogo macabro. "Não, não, mãe!" O grito de Xunyan foi um lamento profundo. O mundo girava. Ele não conseguia processar o que estava acontecendo. A dor e o medo o atingiam em ondas. A menina nos braços dele estava assustada, seus olhos grandes e confusos se movendo entre a mulher no chão e o homem armado. "Levante-se! Levante-se!" grunhia a voz da sua mãe, agora fraca. Xunyan desesperou-se ao perceber que as palavras dela vinham de um lugar distante, como se fosse a última coisa que ela pudesse dizer. Um fio de esperança pulsava em seu coração, mas rapidamente se dissipava na realidade cruel diante dele. "Você vai pagar por isso!" O homem interno gritou, voltando sua atenção para Dr. Gouveia. Um segundo disparo ecoou, mas não foi direcionado a ele. Uma sombra passou pela sala quando um grupo de homens encapuzados irrompeu pela porta de emergência, armados e determinados a causar mais destruição. Havia confusão, gritos, o som de tiros e corpos se arrastando. Xunyan mal teve tempo de entender. "Xunyan, agora!"
Dr. Gouveia gritou, puxando-o pelo braço. Corra! A urgência na voz do médico fez o coração de Xunyan disparar. Ele hesitou por um segundo, mas a imagem de sua mãe, caída, o empurrou para a frente. Sem pensar, ele empurrou a menina em direção a Dr. Gouveia. Você não pode deixá-la! Ele gritou. Você não pode! Mas já era tarde. Outro grito cortou o ar, enquanto os encapuzados avançavam, e a cena se transformou em um frenesi caótico. Tiros disparados, pessoas gritando. Um deles avançou em direção a Xunyan. Com um impulso, ele se afastou e puxou a menininha junto a ele. Os pés mal tocavam o chão. Eles correram pelos corredores em meio ao desastre. Ouvindo passos rápidos atrás de si, Xunyan sentia o coração na garganta. O medo pulsava nas veias, mas ao olhar por cima do ombro, viu um dos encapuzados se afastando rapidamente após o duelo com o Dr. Gouveia, caído em uma poça de algo vermelho que não era só o sangue de sua mãe. O impacto do momento paralisou Xunyan por um segundo, como se tudo estivesse acontecendo em câmera lenta. Quando ele virou de volta, a cena na sala anterior começou a mudar de novo. Ele se deparou com a última coisa que esperava ver. A menina olhou para ele, os olhos grandes e inocentes, e de repente, com uma voz suave e clara, disse: Ele não é meu pai, você é. As palavras dela foram um soco no estômago. Xunyan parou, confuso. A realidade desmoronou, tal como sua esperança de um futuro simples. Como assim não era seu pai? A verdade martelava sua mente, e a cada segundo que passava, o horror do que estava acontecendo se tornava mais confuso. Vamos, Xunyan! A voz de Dr. Gouveia ecoou mais distante. Precisamos sair! Mas, paralelamente, o encapuzado com a arma havia se reerguido, focando em Xunyan. O silêncio cortante fez ecoar outros gritos enquanto ele levantava a arma. Você acha que pode escapar? O homem cuspiu, enquanto a pressão aumentava. E tudo virou um borrão quando uma explosão repentina estourou pela sala, como um trovão dentro daquela tempestade de caos. Xunyan mal teve tempo de processar a magnitude do que houve. O vidro espatifou, as paredes tremiam. Na fração de segundo, entre a explosão e o desmoronamento, sentiu a mão de Doutora Gouveia agarrando seu pulso, puxando-o. Mas a lembrança do que a menina tinha dito ainda ecoava em sua mente, desafiando toda a sua realidade. Quem era ele realmente? O que mais estava escondido sob a superfície? E a pergunta que bombardeava sua mente enquanto as chamas devoravam a sala: até onde iria para proteger os que amava? Se a verdade que conhecia poderia evaporar a qualquer momento. Nesse instante de inferno, tudo parecia perdido. A verdade tornava-se uma sombra em sua vida. O futuro era nebuloso, as consequências imprevisíveis. Apenas o tempo diria até onde ele poderia ir para descobrir a verdade sobre si mesmo e a vida que lhe foi imposta. A explosão reverberou como um trovão, e o mundo ao redor de Xunyan tornou-se um borrão de fumaça, gritarias e caos. Ele não conseguia pensar, apenas agir. No meio da destruição, houve um momento de clareza. A menina, apertada contra seu corpo, chorava. Vamos, precisa ir! Ele gritou para Dr. Gouveia, que ainda parecia atordoado. Mas a visão à sua frente congelou seu coração. Entre os homens encapuzados, alguém parecia diferente, com uma postura decidida. Xunyan não conseguia identificar,
mas a aura ao redor daquela pessoa emanava uma certeza e frieza inquietantes. Era o que menos precisava naquele instante. Um novo pânico tomou conta quando a pessoa levantou a mão e apontou para ele. Você está no lugar errado, Xunyan! A figura disse com uma voz que parecia cortante como vidro. A verdade é muito mais sombria do que você imagina. Desse jeito, tudo ficou ainda mais confuso. Ele sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto as lembranças de sua vida vinham à tona. A tensão aumentou, como se as paredes estivessem ouvindo cada palavra. Ele olhou para Dr. Gouveia, mas o médico estava muito ocupado tentando se defender. O homem interno se esgueirou, sem se importar com os destroços ao seu redor, seu olhar penetrando na alma de Xunyan. Você acha que eu não sei das suas intenções? Ou das suas origens? O homem de terno continuou, um sorriso canibal subindo pelo rosto. Você é mais que um simples pai em dificuldades. Você foi criado para ser uma arma. Aquelas palavras dispararam um gatilho em Xunyan. O que você está falando? O que está acontecendo aqui? Ele tentou entender, tentou respirar, mas as peças do quebra-cabeça não se encaixavam. E a verdade que ele tanto buscava parecia longe demais, como um eco distorcido em uma caverna. Todo esse jogo, Xunyan, sua avó, a menina, você foi trazido a este mundo para um propósito. Um propósito que vai além do que você pode imaginar. Até mesmo a sua mãe. A figura gesticulou, revelando um passado que ele mal sabia existir. A menininha em seu colo olhava para Xunyan. Seus olhos refletiam desconfiança e a doce inocência que o enganava. Mãe, ela sussurrou, fazendo com que a luz da verdade começasse a brilhar no caos. Ele olhou para ela e teve certeza de algo. Precisava proteger aquela criança, custasse o que custasse. E então, o inesperado aconteceu. O homem interno deu um passo à frente e o chão sob seus pés pareceu murchar em um instante sombrio. Uma armadilha? Xunyan se viu pensando, mas não tinha tempo para isso. De repente, uma explosão de luz envolveu a sala. E a cena se desfez. E na confusão, uma moeda de R$1, familiar, brilhava no chão. O coração de Xunyan disparou. Ele conhecia muito bem aquele objeto. Era a mesma moeda que sua avó usava para contar histórias de um passado que agora havia em pedaços. Ele se agachou e pegou a moeda, enquanto o tempo parecia parar. O homem interno fitou o garoto com olhos horrorizados. Você não deveria estar aqui, e você definitivamente não deveria ter encontrado isso, gritou, desesperado. A moeda que ele segurou não era apenas um símbolo, era uma chave. Xunyan percebeu que tinha algo profundo naquela história, algo que lhe ligava a tudo. Segurou a menina com força e olhou nos olhos da figura ameaçadora, o medo dando lugar à determinação. Eu não sei quem você é, mas eu sei o que eu sou, e eu não vou deixar que você faça mal a mim ou a ela. E com aquela frase, ele finalmente sentiu a força que sempre existiu dentro dele, prestes a abrir uma porta para a verdade que mudaria o rumo de sua vida. Afinal, o que mais estava escondido atrás de sua origem? Até onde ele iria para salvar aqueles que amava? O que realmente significava ser pai? A sala tremia, sombria e cheia de segredos, mas o poder da escolha estava nas mãos de Xunyan. A luta estava apenas começando, e a resposta estava mais perto do que imaginava. Se apenas pudesse desvendar tudo antes que fosse tarde demais.
Enquanto Xunyan segurava a moeda, a sala começou a tremer, como se tudo à sua volta estivesse prestes a desabar. O olhar do homem interno se tornara sombrio, e a expressão de Dr. Gouveia misturava desespero com uma ponta de alívio. Você não devia ter encontrado isso, murmura, os olhos brilhando com um medo que parecia desproporcional à situação. Xunyan sentiu o coração acelerar, e o eco daquelas palavras reverberava em seus ouvidos. Ele estava prestes a pedir mais explicações quando um ruído ensurdecedor cortou a tensão. A porta por onde ele e Dr. Gouveia haviam entrado explodiu em pedaços, e vários homens armados surgiram encapuzados, prontos para a ação. É agora! Gritou o homem em traje escuro, o sorriso desaparecendo de seu rosto. No mesmo instante, alguém começou a disparar. O som dos tiros ecoou, e a sala virou um verdadeiro caos. Xunyan agarrou a menina, mas seus pés estavam paralisados. Ele sabia que precisava correr, mas tudo parecia desmoronar ao seu redor. Quá! Agora! Dr. Gouveia gritou, se jogando na frente de Xunyan em um ato de proteção. Aquela imagem não saía da cabeça de Xunyan. O médico, que até então era uma figura de autoridade, agora era um escudo. Porém, enquanto ele hesitava, o homem interno encaminhou um golpe feroz no médico, derrubando-o no chão. Você achou que poderia nos enganar, Gouveia? Tempo demais no controle. Essa história vai acabar aqui, o homem gritou enquanto se aproximava. Xunyan, consumido pelo pânico, não sabia se devia ajudar o médico ou fugir com a menina. E, apavorado, lembrou-se da vida da avó que ainda corria perigo. Então ele decidiu agir. Vem! Gritou, puxando a menina para fora da linha de fogo, e eles correram. O ar estava cheio de fumaça, e o cheiro de pólvora fazia seus olhos arderem. Xunyan não olhou para trás. Ele sentiu que a única coisa que lhe restava era escapar. Mas o que aconteceria se não conseguisse? Enquanto corriam pelos corredores daquele prédio infernal, uma risada ecoou, e Xunyan congelou. Era o homem de terno, mais próximo do que esperava. Você não vai a lugar algum, garoto. Sua história não acaba assim. No entanto, a explosão de uma granada fez o chão tremer mais uma vez. O homem caiu, e com ele, uma cortina de fumaça o envolveu. Xunyan aproveitou o momento, puxando a menina para um lado, mas ao desviar, algo lhe chamou a atenção. A fumaça se dissipava quando ele avistou, entre os destroços, uma caixa. Instintivamente, se agachou para olhar melhor. Abriu a caixa e seu coração parou. Dentro dela estavam fotografias de sua mãe, mas algo parecia errado. Tinha fotos dela com aquele homem de terno. Mas não era só isso. Cada imagem mostrava um lado sombrio da história. As datas nas fotos revelavam uma conexão que Xunyan nunca poderia imaginar. E no fundo da caixa, uma carta amarelada. Ele puxou e leu, sentindo um nó na garganta. Se você encontrar isso, saiba que minha vida está em jogo. Dr. Gouveia não é quem você pensa que é. Ele me entregou a organização, tudo por poder. O nome que viu embaixo quase o fez desmaiar. Você está errado, Xunyan. A voz serena de sua mãe interrompeu seu pensamento frenético. Ela pareceu viva e saudável, um olhar de determinação em seus olhos, enquanto tirava a máscara de encapuzado. Você não pode estar aqui, sussurrou. O horror tomou conta dele. Você está trabalhando com eles, não é? Não, você precisa entender. Ela avançou, mas um disparo ecoou, e tudo se desfez em um mar de choque. Ele ficou paralisado, o olhar fixo em sua mãe. O corpo dela caiu, e a cena ficou em câmera lenta enquanto ele gritava. Não! O mundo desabava ao seu redor novamente. Ele não podia acreditar no que via.
Tudo que sabia, tudo que acreditava, desmoronava em um instante. O homem interno soltou uma risada, um triunfo em meio ao caos. É isso que você herda, Xunhan, o silêncio dos seus segredos. Diante disso, uma única pergunta o consumiu. Que segredos ainda estavam escondidos? Seria ele mesmo um agente involuntário de uma trama muito maior? Ao olhar para a menina em seus braços, percebeu que as respostas poderiam vir a um custo muito alto. E assim, se lançando nas sombras da história em busca de verdades aterradoras, ele não sabia onde isso o levaria. Mas era uma jornada que não tinha escolha a não ser encarar. Xunhan estava paralisado, a cena de sua mãe caída ainda ecoando em sua mente como uma batida de tambor. O homem interno se aproximou, aquele sorriso cruel não saindo do rosto. Você vê, garoto? A vida é cheia de segredos. O que você acha que aconteceu com sua mãe? A verdade a pegou, e a você também. Enquanto a poeira da explosão começava a assentar, ele sentiu o peso da moeda em seu bolso. Era como se aquele pedaço de metal estivesse gritando para ele, exigindo uma ação. Fechou os olhos por um momento, respirando fundo, tentando afastar o desespero. Mas o medo se tornava um amigo inconveniente. Você não pode confiar nela. A voz do homem continuou a ecoar em sua mente. E a menininha em seus braços, com os olhos cheios de lágrimas, parecia um reflexo da dor que ele sentia. Ela estava com eles o tempo todo. Acha que ela verdadeiramente te ama? A pressão aumentou no peito de Xunhan. O que ele conhecia como verdade já estava se esvaindo. Foi quando uma sombra se moveu atrás do homem. Outro tiro ecoou, e um corpo atingiu o chão. Não era sua mãe. Era Dr. Gouveia, atingido em cheio, caindo como um boneco de pano, a vida escapando dele lentamente. Não! Xunhan gritou. Mas nesse momento, algo mudou no ar. A mulher que ele pensava ter perdido, sua mãe, levantou-se. Com uma agilidade surpreendente, uma expressão que misturava dor e determinação. Acho que chegou a hora de revelarmos todos os segredos, não é mesmo? Sua voz estava cheia de autoridade. O homem interno ficou surpreso, retrocedendo, a confiança escorregando de seus ombros. Você não pode! Você nunca deveria estar aqui! Ele gritou. E numa fração de segundo, o ar mudou. Com um movimento rápido, a mãe de Xunhan puxou uma arma de uma dependência escondida sob a roupa e apontou para o homem. Você queria a verdade? Aqui está. Eu sou a verdadeiramente por trás de tudo isso. As palavras dela ecoaram como um trovão. Xunhan sentiu sua realidade se despedaçar. O que ele tinha acabado de ouvir? Não apenas isso, mas o que isso significava para ele? O homem interno gargalhou, um riso de desespero. E você achou que seria o herói da história? Você foi usado, garoto. Fez o jogo deles. As peças começaram a se encaixar de maneira sombria. É você que está por trás disso tudo? Xunhan perguntou, a voz trêmula, ainda em choque. Ele olhou para a menina em seus braços. O que isso significava para ela? O rosto da mulher mudou, um sorriso sardônico surgindo nos lábios. Você sempre foi parte do plano, meu filho. A chave para tudo isso, para os meus antigos erros, a vida da sua avó, da menina, foi tudo orquestrado por mim. A confissão caiu sobre ele com um peso de pedra. Você não é minha mãe. Não pode ser. Ele gritou, sentindo as paredes do seu mundo desmoronarem. O homem interno riu mais uma vez, agora parecendo mais forte do que nunca. Ele sabia que tinha uma vantagem. Ela te matou, Xunhan, e agora você tem que escolher. O que vai fazer? Agir como a vítima ou quebrar o ciclo? E então a sala inteira parecia girar. Xunhan ficou sem palavras,
sentindo que o chão escorregava debaixo de seus pés. Sua mãe estava ali, mas era uma estranha. E a menina era um símbolo de uma verdade devastadora que ele nunca quis encarar. "Você não terá vitória hoje", gritou o Dr. Gouveia. Ergueram-se as vozes, mas tudo se misturou no peso do caos. O jogo estava mudando, e agora todos tinham que se perguntar: quem realmente era o vilão? Havia uma única verdade que não podia ser ignorada. Ele estava mais longe da resposta do que jamais soubera. Xunyan ficou pensando: até onde irá por amor? E agora, qual caminho ele realmente deveria seguir? O que mais estava escondido nas sombras da história? E, acima de tudo, quem dele verdadeiramente era? A resposta poderia mudar tudo. A tensão pairava no ar, como um fio prestes a se romper. Xunyan olhava para sua mãe, em choque. A arma em suas mãos era uma revelação devastadora. "Você está do lado deles!" ele gritou, a incredulidade tomando conta. Ele não conseguia compreender como tudo isso tinha acontecido. "Não, Xunyan, não é assim. Eu fiz o que fiz para te proteger." A voz dela estava cheia de dor, mas ele não conseguia ver além da traição. O homem interno, com um sorriso arrogante, parecia se divertir com a confusão. "Você realmente achou que ela estava do seu lado? Você, um peão neste jogo?" As palavras dele ressoaram como um eco. Os sentimentos de Xunyan estavam em frangalhos. A menina em seus braços olhava entre os dois, perplexa. Qual era a verdade, afinal? O que ele tinha certeza se despedaçava diante de seus olhos. "Você não pode acreditar nele", a mãe implorou. Mas era tarde demais. O homem interno ergueu a arma. A atmosfera estava carregada. Cada respiração ardia no peito de Xunyan. E então o inesperado aconteceu. Uma explosão diretamente do teto. Um teto inteiramente diferente desabou, trovejando, estilhaçando em pedaços. O homem interno foi atingido. Ele caiu, mas não era só ele. Um misto de poeira e detritos os envolveu. O caos virou tudo de ponta cabeça. Xunyan agarrou a menina e puxou-a para baixo, tentando ajudá-la a se proteger. "Temos que sair daqui rápido!" gritou o Dr. Gouveia. Agora mais próximo, levante-se aos trancos enquanto a poeira se assentava. Ele não estava mais só. Outros homens armados, amigos ou inimigos? Ninguém sabia. O tempo parecia uma eternidade, enquanto eles se arrastavam pelo estilhaço. Mas com o movimento, algo incrível aconteceu. Um nome ecoou por cima das vozes. Uma voz conhecida. "Xunyan!" Ele moveu a cabeça e viu uma mulher de cabelos longos e escuros se aventurando pelos escombros. Era Lin, sua amiga de infância, a garota por quem ele sempre teve sentimentos. "Eu sabia que te encontraria aqui." A emoção tomou conta dele de repente, misturada com confusão. "O que você está fazendo aqui?" O olhar dela era sério. "Eu não vim apenas por você. Eu vim por ela." E apontou para a menina. A revelação foi um choque. "O que você quer dizer?" Xunyan sentiu sua mente girar. Ling, profunda e determinada, manteve o olhar firme. E novamente um silêncio pesado se abateu sobre a sala. "Ela é a ligação. Você não sabe, mas a identidade dela é crucial. Você não é apenas um peão, você é a chave. E sua mãe?" A voz de Lin falhou. Todos estavam paralisados, e o mundo parecia se desvanecer ao redor deles. "Chega! Você não sabe o que está dizendo!" A mãe de Xunyan retrucou, mas seu tom era impotente. "Acho que sei mais do que você imagina." Lin respondeu, o peso em suas palavras levando o ar.
Ela pode ser a única esperança. O que aconteceu com você foi planejado. Se nós não intermetermos, as consequências podem ser devastadoras. Uma onda de incerteza e medo começou a sentir, como se o chão debaixo deles ainda estivesse tremendo. Estava tudo interligado. Lembranças distorcidas voltaram à mente de Xunyan. As histórias de seus pais. O que poderia realmente ter acontecido? Dr. Gouveia, sentado no chão, parecia perdido em suas próprias reverberações. Nós temos que ir agora. Este lugar não é seguro. Lin olhou para Xunyan. Seu olhar cativante misturava carinho e urgência. Você precisa confiar em mim. A verdade, a verdadeira verdade, está mais perto do que você pensa. A tensão era palpável, e enquanto o caos recomeçava fora daquela sala, a afirmação de Lin ecoou em sua mente. O que mais estava por trás de todos aqueles segredos? A conexão da menina, o papel dele, até onde isso tudo realmente ia. Alguns passos atrás, o homem interno se levantou, atordoado, enquanto a situação se tornava ainda mais crítica. Você não vai escapar dessa vez. O que está por trás de tudo isso vai ser revelado muito em breve. Ele avançou, enquanto o medo e a urgência tornavam o ar pesado. As perguntas se acumulavam, e Xunyan se perguntou, no fundo, quem era realmente seu inimigo. O que mais estava por vir na queda da realidade? Tudo estava prestes a mudar. Em um instante tão breve, ele não sabia se estava preparado para o que viria a seguir. Xunyan estava em estado de choque. A explosão ainda ecoava em seus ouvidos, e a cena de sua mãe no chão o perseguia como um pesadelo. O homem interno, agora ferido, se levantou com dificuldade, mas Xunyan sentia que não podia esperar mais. Ele tinha que fazer algo, e rápido. A garota! Xunyan! Você precisa proteger a garota! A voz de Lin soou clara através do caos. Ele olhou para a menina, ainda assustada, segurando firme sua mão. Uma onda de determinação o tomou. Vamos! Precisamos sair daqui! Eles correram juntos pelo corredor, em meio a poeira e gritos. Mas algo dentro dele queria responder à pergunta que todos os outros personagens ainda ignoravam. O que ele faria com a verdade? Antes que pudesse processar esse pensamento, outra explosão fez o chão tremer mais uma vez. Esquerda! Esquerda! Lin gritou. E eles desviaram na direção contrária, correndo em direção a uma saída de emergência que ele não tinha notado antes. Com um giro de ânimo, Xunyan puxou a menina com firmeza, enquanto suas pernas pareciam quase levá-lo sozinhos. Lá fora, as sirenes da polícia se aproximavam. Gritos se tornaram uma mistura de confusão e alívio. Todo o cenário e sua mente estava heterogêneo, uma dança de sentimentos que os invadia. A vida real estava se misturando com suas lembranças em um turbilhão. Apenas quando alcançaram uma pequena rua lateral, Lin virou-se, seu olhar fixo em Xunyan. Precisamos falar, assim que estiver seguro. O tom dela era urgente, mas havia uma paixão ardente que ele nunca havia percebido. Ele acenou, focado no que realmente importava, a menina. Vamos encontrar um lugar. O peso das revelações ainda o esmagava, mas agora ele tinha algum controle. A garota olhou para eles, olhos grandes e confusos, uma mistura de inocência e sabedoria. Pai, suas palavras foram suaves como uma brisa, mas a verdade quebrou o mundo ao redor de Xunyan. O nó na garganta de Xunyan apertou ainda mais. Sim, eu sou.
Ele hesitou, não tinha certeza do que realmente significava ser pai. Uma parte dele ainda lutava com a ideia, mas ao olhar para a menina, sentiu um imenso calor dentro de si. Eu sou seu pai e vou proteger você. A certeza em sua voz soou mais poderosa do que ele imaginava. Lin, impressionada, se aproximou e enquanto o olhar dela fixava no dele, Chunyan percebeu que aqueles momentos eram tudo o que realmente importava. No fundo, todos os mistérios e segredos se entrelaçavam em torno de uma esperança renovada. E enquanto o eco da confusão se dissipava, algo imune ao caos parecia surgir. Um novo sentido de propósito transbordou do coração dele. Precisamos nos unir, descobrir a verdade e proteger o que é nosso. Não posso deixar que mais coisas sejam arrancadas de mim. A determinação ressonou no ar. Lin acenou em acordo. Mas antes que pudessem dar um passo, um carro preto parou repentinamente ao lado deles. As portas se abriram e vários homens armados saíram. O pânico se reergueu, mas Chunyan sentiu uma onda de coragem. Ele agarrou firme a mão da menina. Corra, agora! Eles correram para a outra extremidade da rua. E o mundo começou a se transformar lentamente ao redor deles, como se as cores estivessem mais vibrantes. O sol começava a se pôr, jogando raios dourados que pareciam iluminar o caminho a seguir. Chunyan nunca se sentir tão vivo, tão próximo da verdade. Vamos fazer isso, juntos, ele disse para Lin. Um olhar de entendimento passando entre eles, como uma conexão que parecia inquebrantável. Através da escuridão, eles tinham que encontrar uma nova luz. E nesse momento, a urgência de sua existência se destacava. Ele sabia que as perguntas ainda estavam no ar, que a verdade completa permanecia ociosa. Mas seu futuro estava nas mãos dele. E não hesitaria. Afinal, o que realmente significa ser pai? E a história que parece tão cheia de dor e traição, poderia transformá-los em um renascimento? Agora, era hora de encarar essa nova realidade. E a jornada deles estava apenas começando. Antes que tudo isso terminasse, eu preciso fazer um alerta para você, querido leitor. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Você não quer perder as próximas histórias emocionantes que estão por vir, certo? E não se esqueça de esmagar o botão de like agora mesmo, para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo incrível. Além disso, eu adoraria ouvir suas reações e teorias sobre o final. Então, por favor, inunde a seção de comentários com seus pensamentos. E, se você realmente se importa com seus amigos, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Esse é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Você precisa se inscrever agora. Vamos juntos descobrir mais histórias e aventuras.